Nem tudo que pesa aparece. A maior parte do que a gente carrega hoje é silencioso. Tá nos relacionamentos, na forma como a gente se cobra, na forma como o mundo pressiona. Independente de quem você é ou do que você vive, todo mundo precisa de um espaço seguro. Fala, viajantes, tudo bem? Sejam bem-vindos à Praia do Sonho, litoral norte de Alagoas, aqui com a Cris Weber. Trouxe ela lá de Selva, também no norte gaúcho, né? Regiões maravilhosas, né? Que carregam esses talentos e destinos paradisíacos como esse. Cris, que prazer estar contigo. Você que nos apresentou, junto com o Pércio, naquela live pra lá de especial, Viagem com Alma, esse roteiro que vai marcar a vida de muita gente. Seja bem-vinda. Olá a todos, obrigada por estar me proporcionando essa experiência maravilhosa através da Top Travel, que já faz referência ao que nós vamos viver. Já estamos em um cenário onde realmente nós nos conectamos e entendemos essa força maravilhosa que movimenta através da natureza. E estamos aqui nesse pequeno paraíso que é realmente incrível, passando algumas horas do nosso tempo precioso. Vivendo essa experiência em Alagoas de uma semana incrível. A Cris já nos relatou aí, né? Não só como aqui, como outros destinos que a gente pôde visitar, né? Indescritíveis, né? Destinos e lugares, experiências, pessoas, vivências, né? As histórias que a gente vai levar, com certeza, ficarão guardadas para sempre nas nossas memórias. Cris, é um privilégio, eu me sinto aqui lisonjado em ter a tua presença aqui. Eu que estava nos bastidores acompanhando Viagem com Alma e procurando entender mais sobre esse tema tão atual, né? Viagem com Alma foi algo assim muito marcante na minha vida. Já fiz muitas lives, já participei de muitos trabalhos parecidos com esse, mas este fluiu de forma diferente e impactou de forma diferente também a mim e as pessoas que estão relacionadas a mim. E vejo assim muito positivo tudo que foi dito, tudo que foi entendido naquele momento, e vejo que as pessoas realmente hoje precisam de paradas, né? As paradas hoje são obrigatórias na nossa vida, e a proposta da live realmente ela envolve esse olhar sobre o ser humano. E aqui também, a gente, por mais que estejamos trabalhando, a gente não para em nenhum momento, está sempre buscando novos cenários, novas perspectivas aí, e com certeza, você que acompanha não só a programação aqui do programa Tô de Viagem, como da Top Travel, você vê tudo isso todo dia, sempre tem algo diferente, como essa viagem pra Bonito. E que destino vocês escolheram, hein? O destino é perfeito, com certeza, assim como vai ser perfeita a interação das pessoas e tudo que nós vamos aflorar nessas pessoas que se sentem chamadas para essa cura grande que nós vamos promover em um espaço onde a natureza ela já fala por si só, né? Então imagina a gente colocar propósitos em tudo o que nós vamos fazer e em tudo que nós vamos viver num lugar lindo, maravilhoso, como é bonito.
qual é o primeiro passo quando alguém sente que precisa se reconectar, começar a se cuidar? O primeiro passo sempre envolve um parar, porque o parar vai fazer com que a pessoa se enxergue, com que ela se enxergue por dentro, com que ela consiga olhar claro, limpar o espelho embaçado de vida que muitas vezes nós vivemos e a partir dali entender as escolhas que são necessárias fazer. Então, a primeira coisa que precisamos entender é esse parar e voltar os holofotes para nós mesmos. Aí a gente tem como iniciar uma reconexão. E é talvez a tarefa mais difícil nos nossos tempos, né? Que nem nós. Aqui, quando que a gente para? Praticamente nunca. Mas é necessário, nem que seja para aquele momento assim de descansar, de se atirar na areia, de dar, né? A gente vai para a praia às vezes, tira aquela soneca lá na areia, né? E pode, pelo menos, reviver alguma coisa ali, ou simplesmente esquecer do mundo por um determinado momento que faz a diferença no nosso dia, como tem as cestas, né? Às vezes a gente tira aquele cochilo ali depois do almoço e como faz diferença. Eu que venho de uma região que tem muito costume, porque a fronteira oeste gaúcha tem ali a divisa com a Argentina, e os argentinos têm muito hábito de cestear. E a gente acabou adaptando, assim como também, né, muitos dos termos em espanhol. Então a gente vai agregando a nossa cultura e isso é um hábito que a gente pouco faz, porque você começa o dia já a milhão, almoça, já segue. Final da tarde tem compromissos, à noite jantares, vai descansar, à noite acaba virando entre 4 e 5 horas de sono mesmo, que a gente fica muito tempo de tela, né? Isso é uma realidade também, né, que a gente precisa mudar, talvez seja mais uma tarefa difícil, né? Então são momentos oportunos aí que precisamos para entrar nesse processo de reconexão, acredito eu, que é muito difícil. É difícil porque o ser humano ele parou de sentir nessa correria, nessa frenesi, nessa loucura que estamos vivendo hoje, como você falava, nós esquecemos de sentir, nós não sentimos mais o minuto a minuto, a gente vai atropelando, a gente vai muito rápido com tudo e parece que com isso se perde a essência de quem nós somos. Né? Então vejo muito isso. E o descansar por algum tempo ali na hora do meio-dia é uma forma de você voltar um pouco para ti e reiniciar o teu trabalho à tarde mais conectado, mais voltado para você mesmo. Né, com mais inteireza e com mais disponibilidade, né? Então é muito importante isso. E você acredita que esse contato com a natureza proporcione uma cura real ou somente um momento de fuga? É uma cura real, com certeza. Eu acho que todos nós já vivemos momentos onde nós simplesmente olhamos para o céu e observamos o movimento das nuvens, né? Isso nos traz um sentir. Olhar para uma árvore, pisar na grama, tudo isso aciona muitas sensações que fazem com que a gente se sinta de volta para a nossa casa interior, né? E aqui, com esse mar maravilhoso, com essa natureza esplêndida, a gente tem a certeza de um movimento energético fantástico, né? Eu dizia antes, aqui é um lugar onde existe energia muito positiva, né? E parece que à medida que as pessoas vão se conectando ao lugar, à natureza, elas vão se reconectando à sua essência, que é uma essência de calma, né? Eu não vejo ninguém correndo aqui. Eu não vejo ninguém correndo aqui, eu não vejo ninguém agitado aqui. Parece que o lugar nos acalma, o mar nos acalma. Então, o sentir perpassa isso. Essa
calmaria que nós vamos tendo à medida que nós vamos deixando que essa energia da natureza tome conta do nosso ser, que é o que a gente sente nesse momento. E é curioso também, pois quando a gente vem para o Nordeste, enfrentamos, né, um choque de realidade, pois o ritmo do nordestino é totalmente o oposto da gente. A começar pelo dia, né? Sol raiando 4 horas da manhã, já está começando ali 4h30, né? E assim como a nossa colega Guia Andréia da AVB, mais uma vez obrigado aí pela parceria de todos esses anos, pelo carinho, pelo cuidado, uma pessoa realmente sensível, né, às demandas, não só da empresa, como também entende a gente enquanto ser humano, que é difícil hoje em dia, porque a gente trata muito da parte comercial e é só por números, valores, né? Mas quem consegue, né, ultrapassar essa linha, né, e entender melhor, né, tratar como no lado humano, né, já faz a diferença nos tempos que a gente vive do capitalismo, né? Então, mais uma vez, Andréia, obrigado aí, você é demais, ao Bruno, a toda a equipe. E todo esse processo aqui da nossa chegada, juntamente, né, com esse choque de realidade do nordestino, que muitas vezes criticamos, né, sem conhecimento de causa, né, isso até eu peço desculpas a vocês aí, colegas, amigos, gente do Nordeste, se alguma vez vocês se sentiram ofendidos aí com os gaúchos por tratar vocês de uma forma até pejorativa, porque vocês têm uma vida, né, uma natureza, né, que proporciona uma qualidade que nós não temos lá. Né? Então, acordar com esse som, com esse mar batendo ali, aquela brisa no final da tarde, a gente começa a entender que o nordestino, ele sabe viver. Ele não é um povo acomodado, que anda devagar. Ele tem o seu passo. Então ele já levanta cedo. 4 da manhã já está despertando, né? 5 horas já tem gente aí caminhando pelas ruas, já estão tocando os negócios. Fecham cedo, claro, né? 3 horas, os passeios geralmente vão até as 3 da tarde. Para se deslocar, porque dependendo aqui mesmo, é mais ou menos 1 hora ali de Maceió, mas precisa desse tempo. As barracas também fecham nesse período, mas eles já iniciam muito cedo. Então é um outro ritmo. O gaúcho já levanta um pouco mais tarde, né? Lá começa a rotina comercial a partir de 9, 10 horas, dependendo do negócio. E então nós temos outro ritmo. Então, quando a gente vem para cá, a gente percebe tudo isso, a gente começa a entender que essas paradas, que esses momentos são necessários e quanto eles vivem melhor. Né? E o quanto eles são felizes fazendo o que fazem na sua simplicidade, né? Você fica à beira-mar, você vê pessoas passando o tempo todo, te oferecendo produtos, mas eles são muito simpáticos, eles são muito conectados com esse mar, eles têm um respeito muito grande pelo que a natureza oferece a eles e um cuidado muito grande no tratamento com as pessoas que vêm até aqui por entenderem que tudo envolve uma geração de renda, que existe todo um outro lado por trás que a gente entende que é importante, que é necessário, né? E que faz com que a gente realmente queira estar. E eu dizia para algumas pessoas ali do grupo, parece que o relógio aqui, ele anda um pouco mais devagar em alguns momentos. Verdade. Por quê? Porque a gente se permite também desacelerar, que é uma coisa difícil no nosso dia a dia, normal de rotina, né? Lá no nosso lugarzinho de vida. Então, disso tudo que a gente tratou aqui, do que assistimos lá na live, para você que não acompanhou, está disponível em nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, aperta o sininho e fique por dentro dessa incrível programação. Muito mais experiências você vai viver a partir do Nordeste,
das festas, eventos e muito mais do nosso Brasil e mundo. Agora está ocorrendo bastante festa lá no Rio Grande do Sul, muito legal. Tem, né, tem a Fenachim chegando aí. Gente, o Rio Grande do Sul também é muito diverso. É Exposol lá em Soledade. Feira das Pedras, na Feira Sol, maravilhoso. que é numa cidade, Vale do Sol, do ladinho ali de Santa Cruz do Sul. Então, cada cidade proporcionando o seu melhor. De tudo isso, você então entende que não é só uma reconexão, é uma oportunidade para se tratar traumas que enfrentamos durante a vida? Como eu sempre digo, nós somos complexos quando olhamos a questão emocional. Nós somos seres humanos que já trazem muitos registros, mesmo antes de nós virmos, a gente até comentava na live, e são coisas que muitas vezes durante a nossa vida vão acionando, vão crescendo dentro de nós em forma de dificuldades, de procrastinações ou de momentos de depressão, de tristezas e algo do tipo. Então, quando nós nos vemos diante de alguma dificuldade maior, com certeza é porque nós acionamos dentro de nós algo que em algum momento da nossa vida foi difícil. E aí nós precisamos nos olhar com calma, né? As curas, elas acontecem dessa forma. Em um primeiro momento, elas vêm em forma de dificuldades grandes que precisam ser olhadas, para num segundo momento nós entendermos aonde, de que forma e quem vai nos auxiliar para que a gente acesse essa memória de sofrimento, né? E nas minhas várias experiências com rodas terapêuticas em meio à natureza, eu constato que realmente esse é um lugar privilegiado, onde nós nos abrimos para nos olhar e fazer essas curas, porque nós deixamos de lado os autojulgamentos, nós deixamos de lado aqueles rótulos que nós aceitamos dos outros e nós nos despimos para experimentar uma nova veste, que seria uma veste mais colorida, mais condizente com os nossos sonhos, com os nossos propósitos de vida e algo assim que vai nos levar realmente a uma vida muito mais equilibrada e feliz, que é para isso que a gente veio, né? Eu sempre digo, um ser humano que não está feliz está em desacordo com a ordem maior que é a nossa felicidade, né? Então, o propósito de vida nosso é sermos felizes com aquilo que nós fazemos. E talvez viagem com a alma seja esse momento mágico onde nós vamos realmente entender a que nós viemos e que propósito de vida está alinhado com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com a nossa família e com as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. E isso é um pouco mágico, Fabiano. Isso é olhar com calma, entender o que nos trava e avançar. Às vezes é como virar chave, virada de chave para que dali para frente a gente consiga fazer o que a gente faz com mais alegria, com mais gratidão, com mais calma e com mais presença, né? O ser humano tem muita dificuldade de ser presente na sua vida. E isso muitas vezes faz com que nossas dificuldades elas vão sendo levadas adiante. A gente não cura porque a gente não olha com calma. Viagem com a alma vai ser um momento, vão ser vários momentos onde nós vamos nos olhar de dentro para fora, porque a cura acontece realmente de dentro para fora, né? Parar de querer entender que o que está fora é a dificuldade. A dificuldade não está fora, a dificuldade está dentro. E o que está dentro reflete o que está fora. Então,
Imaginem vocês, em meio a uma natureza exuberante, vocês se olhar com calma e sem julgamentos, longe de tudo e de todos. Fico pensando aqui, né? É todo um processo Processo. e é necessário que cada um entenda o seu tempo. Isso. Porque às vezes estamos em conflito, né? Isso é normal, não é uma fase só de adolescente, não. Não. Durante a vida a gente passa por muitas adolescências e aí a gente não entende qual é o momento que a gente precisa parar, se reconectar, né? Respirar fundo, né? E como uma viagem como essa aqui maravilhosa, gente, a Cris está encantada. Ela disse, cada foto assim que vai muito mais da tela, né? Aquilo dali Muito realmente consegue ultrapassar esses limites e a gente consegue se perceber melhor, mais nós mesmos, né? Mais inteiros, né? Intensos também. É como se nós nos misturássemos com o cenário que está à nossa frente. É isso que eu senti há pouco quando eu tirava algumas fotos no mar. É como se a minha imagem se misturasse com tudo que está aí. E isso acontece quando você se entrega. Verdade. Quando você se entrega. E no dia a dia nós temos dificuldades de nos entregar. Nós nos entregamos quando nós nos retiramos do nosso contexto e vamos para um outro contexto. É legítimo ditado, né? A gente aprende muitas vezes na dor, né? Tem que passar por momentos difíceis para perceber que deveria ter sido hora de parar lá atrás, não deveria ter feito aquilo sem entender melhor se era o melhor tempo para um investimento, né, para qualquer coisa, um relacionamento e tal, e também as entregas dentro dos próprios. E isso vai um assunto que rende um programa inteiro aí. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com a Cris, direto da Praia do Sonho, né? Literalmente um sonho que estamos vivendo aqui no litoral norte de Alagoas. Cris, mais uma vez, obrigado pela participação. Viagem com alma, né, de 19 a 23 de setembro, no feriadão Farroupilha. Saída de Porto Alegre, o primeiro grupo com saída de Porto Alegre. Depois do lançamento lá em março, tivemos vários pedidos de vários estados do Brasil, inclusive aqui de Alagoas. Então, para você que quer viajar conosco em datas futuras e de outros aeroportos, né, que a gente consegue conciliar isso e se encontrar lá em Bonito, entre em contato conosco através do fone WhatsApp 0800 591 9317. Anota aí, 0800 591 9317, que você vai viver tudo isso na companhia da Cris. Espero ter um lugarzinho lá na mala de bordo, pelo menos, né? Certeza. Para poder estar junto aí, né? E presenciar essa mudança, essa virada de chave que a viagem com alma nos proporciona. Cris, voltaremos, claro, né, num outro momento para falar muito mais e depois que essa viagem ocorrer, claro, né, trazer toda essa experiência, né, e voltar totalmente diferente dessa viagem. Então, gente, um beijo para vocês aí, obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo Tô de Viagem. Fiquem com as imagens belíssimas aqui da Praia do Sonho.